E imagina só a cena. Uma cidadezinha costeira, um herói local, querido por todos, é encontrado morto, aos pés de uma velha torre de incêndio. E a principal suspeita? Bom, é a pessoa que ninguém entende, a forasteira, a enigmática menina do brejo. É aqui que a nossa análise desse julgamento tão complexo começa. Então, a grande questão que fica no ar em Barclay Cove é essa, né? Foi um acidente trágico? O cara simplesmente caiu no escuro? Ou foi algo muito mais sinistro? Um assassinato planejado, executado a sangue frio? A cidade inteira tá querendo justiça, tá querendo respostas. Mas a verdade... Ah, a verdade parece que tá bem guardada, lá no fundo do brejo. Ok, vamos pro tribunal. Barclay Cove, ano de 1970. O promotor, Eric, tá numa sinuca de bico. Pensa bem, não tem arma do crime, não tem digital, não tem pegada que prove alguma coisa. Complicado, né? Então qual é a jogada dele? Ele vai apostar tudo no motivo. Ele precisa convencer aquele júri de que Kaya Clark tinha, sim, uma razão muito forte para querer Chase morto. E para construir essa ideia de motivo, a promotoria chama a primeira testemunha. É um pescador da região, um tal de Rodney. E o que esse homem viu, ou melhor, o que ele ouviu meses antes da morte do Chase, vai se tornar a base, a peça principal de toda a acusação. E o depoimento dele é uma bomba. Sob juramento, Rodney conta que ouviu a Kaya gritar, com todas as letras, uma ameaça de morte bem direta para o Chase. Imagina o impacto disso no júri e na cidade inteira. Para eles, aquilo soa como o quê? Intenção, premeditação, caso encerrado, certo? Mas será que foi isso mesmo? O que aconteceu de verdade naquele dia? Para a gente entender essa suposta ameaça, a gente precisa dar uma pausa no julgamento e voltar um pouquinho no tempo, um ano antes. A gente precisa ver essa cena pelos olhos da Kaya. E olha, a história é bem mais complicada do que parece. Acontece que o que os pescadores ouviram de longe não era uma briga qualquer. Era, na verdade, o final de uma tentativa de estupro. O Chase Andrews atacou a Kaya, de forma violenta. A luta dela ali não era por raiva, era para sobreviver. Aquela ameaça, na verdade, foi um grito de desespero de alguém tentando desesperadamente se proteger. Depois daquilo, a vida da Kia virou um estado de pânico constante. Pensa só, ela sabia que, se fosse a palavra dela, a menina do brejo, contra a do herói da cidade, o astro do futebol, ninguém ia acreditar nela. A cidade já tinha um lado. Então, ela se sentia como um bicho acuado, sabe? Sempre procurando uma rota de fuga, observando os animais para aprender a sobreviver. Certo, vamos voltar para o julgamento em 1970. Com a questão do motivo resolvida na cabeça do júri, o promotor Eric começa a apresentar as provas físicas. E ele vai construindo o caso dele como uma teia de aranha, sabe? Juntando várias evidências circunstanciais que, quando vistas todas juntas, pintam um retrato bem feio da Kaya. Basicamente, o caso da promotoria tem 4 pilares principais. Primeiro, a ameaça que a gente já falou. Segundo, encontraram fibras de um gorro vermelho da Kaya na jaqueta do Chase. Terceiro, o colar de concha que ela deu para ele simplesmente sumiu do corpo. E por último, a teoria mais ousada, a de que ela viajou disfarçada para cometer o crime e depois voltou criando um álibi perfeito. E essa história do disfarce é a chave de tudo. A promotoria diz o seguinte: a Kia tinha um álibi, ela estava em outra cidade. Mas eles alegam que ela pegou um ônibus à noite, em segredo, para Barley Cove. Nenhum dos motoristas lembra dela, claro, mas os dois falam de passageiros meio estranhos, difíceis de descrever. E é aí que a acusação se agarra. E se esses passageiros fossem a Kia, disfarçada, indo cometer o crime e voltando sem ninguém perceber? Mas agora é a vez da defesa. Entra em cena Tom Milton, o advogado da Kia. E o estilo dele é totalmente diferente. Calmo, metódico, o objetivo dele não é gritar que a Kia é inocente, não. A estratégia é bem mais inteligente. Ele quer mostrar para o júri que o caso da promotoria é pura fumaça, é especulação, não fato. E a tática dele é brilhante na sua simplicidade. Para cada prova da acusação, Tom Milton apresentava uma explicação totalmente lógica e possível. A promotoria diz: não tinha pegadas, ela apagou. A defesa responde: gente, é um brejo. A maré sobe e apaga tudo. A acusação diz: as fibras vermelhas. A defesa: eles se conheciam há anos. Quando essas fibras foram parar ali? Empurrado para a morte ou um passo em falso no escuro? Para cada ponto, ele planta aquela sementinha, a dúvida razoável.
Aí vem o golpe de mestre da defesa. A matemática pura e simples. Vamos fazer as contas. A promotoria diz que a Kia chegou no ônibus de 1h40 da manhã e pegou de volta às 2h30. Isso dá 50 minutos. 50 minutos para ela cruzar a cidade, pegar o barco dela, navegar no escuro total, chegar na torre, confrontar o Chase, cometer o crime e fazer todo o caminho de volta a tempo para o ônibus. A defesa categórica. Isso é fisicamente impossível. E talvez o momento mais decisivo do julgamento seja esse. Durante o interrogatório do Tom Milton, o próprio xerife da cidade é colocado contra a parede. E ele tem que admitir que a falta de pegadas na cena do crime, a principal prova da promotoria, não prova de fato nada. Não prova que um crime aconteceu. Essa confissão foi um golpe duríssimo na acusação. Bom, depois de todos os argumentos, de todas as testemunhas, a gente chega no momento final. Agora, o destino da Kaya Clark não depende mais de advogados ou provas. Tá tudo nas mãos de 12 pessoas, 12 jurados. A tensão no tribunal é palpável enquanto eles saem para decidir. Tenta imaginar o que está passando na cabeça daqueles jurados. De um lado, tem o preconceito de uma vida inteira, todas as fofocas, o medo, tudo que sempre falaram sobre a menina do brejo. Do outro lado, tem a lógica fria da defesa, que construiu uma verdadeira montanha de dúvida razoável. O que vai pesar mais? E então, o veredito. O júri volta. A escrivã se levanta, pega aquele papel e lê uma palavra só, que ecoa por todo o tribunal. Inocente. O silêncio é quebrado por um burburinho de choque. A cidade, a Kia, todo mundo tentando entender o que acabou de acontecer. Então é isso, legalmente Kaya Clark está livre, mas no final das contas, essa análise toda deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que incomoda. Será que o júri realmente decidiu a verdade do que aconteceu naquela noite? Ou será que eles apenas reconheceram que a promotoria não tinha provas suficientes? A justiça do tribunal foi feita, mas a verdade sobre a morte de Chase Andrews, essa parece que vai ficar para sempre, guardada lá nos segredos do brejo.